Comer e dormir me dão 1 ponto de cultivo por segundo. Posso obter cultivo rapidamente treinando com minhas memórias. Mas por quê? Eu me tornei uma coisa dessas? Eu reencarnei. Reencarnei no corpo de um filhote de tigre. E despertei um sistema de crescimento infinito. Posso obter 1 ponto de cultivo automaticamente por segundo. Isso não significa que posso atingir o auge da vida de tigre apenas deitando e dormindo? Eu renasci. Renasci no corpo de um filhote de tigre. Felizmente, mantive minhas memórias de técnicas da vida passada. Contanto que eu treine duro todos os dias para obter cultivo e me tornar um imperador demônio para vingar minha antiga inimizade, isso está ao meu alcance. Antes de relaxar, só tenho uma pergunta. Este tigrinho apertado nesse pano rosa parece ser minha irmã. Ela sempre rouba meus recursos e eu não consigo obter as recompensas do sistema. Antes de me tornar uma imperatriz, ainda há um obstáculo. Este tigrinho feio apertado nesse pano é muito estranho. Como posso treinar se ele ousa roubar meu leite de imperatriz? Minha irmã tola. Tigre mofado. Hello Kitty. Liu Huia me deu um tapa. Irmãozinho tolo, você tem que ceder à sua irmã. Sua irmã tem que se vingar. Sua irmã precisa treinar. Quando sua irmã estiver satisfeita, vai te servir um pouco. Com certeza você não vai morrer de fome. Essa irmã tigre é tão estúpida. Não é como se houvesse apenas uma cabeça. Por que ela tem que roubar a minha? Roubar leite tem recompensa. Minha irmã tola. Eu não posso ser culpado por isso. Afinal, foi você quem começou. Acabei de dormir por 3 horas. Mais de 10.000 de poder demoníaco já me permitiram avançar para a primeira ordem de besta demoníaca. Acabar com a fome. Este tigre meu está hesitando. De repente, saltando para cima com minhas pequenas garras de tigre. Dei um tapa na cabeça da minha irmã tigre. Minha irmã tigre foi arremessada para longe por essa força enorme e rolou 2 voltas e meia no chão antes de parar. Selecionei e continuei comendo avidamente. Liu Huyan estava parada no chão, atordoada, com a cabeça ainda tonta. Então ela percebeu. Liu Huyan ficou furiosa. Ela não esperava que eu também a atacasse. Ser derrubada por um pequeno filhote de tigre, onde está a majestade da imperatriz? Ela também não estava convencida. Ela se levantou novamente, pronta para revidar. No momento em que a garra de tigre de Liu Huyan estava prestes a me acertar. De repente, levantei uma das minhas patas traseiras e a coloquei na cabeça de Liu Huyan. Ela imediatamente ficou ansiosa. Ela queria mamar, mas não importava o quanto ela lutasse, quanta força ela usasse. Na verdade, não havia como se livrar dessa garra de tigre. Ela só podia me observar comer. O que está acontecendo? Por que este irmãozinho é tão forte? Eu pelo menos treinei alguns poderes demoníacos. Como posso não conseguir vencer esse cara? Liu Huyan estava prestes a chorar. Ela, uma imperatriz demônio. Quando foi a última vez que ela sofreu tal humilhação? Ela não consegue nem vencer uma luta para comer. Jin, parabéns ao anfitrião por atingir 70%. Tarefa concluída com sucesso. A voz do sistema ecoou na minha mente, e eu também estou satisfeito e alimentado. Além disso, mamãe tigre gentilmente me empurrou com a pata, colocando Liu Huyan perto. Obviamente, ela não favoreceria um ou outro. São todos seus filhos. Sem a minha obstrução. Liu Huyan finalmente conseguiu comer. Precisa se apressar para cultivar e fazer com que esse irmão tolo saiba a hierarquia. Depois de alimentar os 2 filhotes, mamãe tigre bocejou e se deitou no chão, adormecendo rapidamente. Eu, por outro lado, me encolhi nos braços quentes da mamãe tigre, planejando meu próprio painel. O próximo nível requer 250.000 pontos de poder demoníaco. Calculando bem, levarei apenas 3 dias para alcançá-lo. Até que é rápido, né? Fechei os olhos, e um sorriso surgiu novamente. Como um filhote de tigre, minha tarefa é apenas comer e dormir. Quando mamãe tigre e eu estivermos fartos, eu vou explodi-la. Eu vou explodi-la. Eu vou explodi-la. Eu vou explodi-la. Até que é rápido, né? Fechei os olhos, e um sorriso surgiu novamente. Como um filhote de tigre, minha tarefa é apenas comer e dormir. Quando mamãe tigre e eu adormecemos, encolhida ao lado. Liu Huyan abriu os olhos novamente. Ela olhou para os outros filhotes de tigre, confirmando que todos estavam profundamente adormecidos. Só então ela se levantou, fazendo uma postura estranha e começou a cultivar. 3 dias se passaram, e eu só comi e dormi. A pequena vida tem sido bastante confortável. A sensação de ser um tigre é bem legal, né? Meu corpo está 2 vezes maior do que há 3 dias. Abraçando o sol, respirando o ar fresco da floresta, sentindo o poder demoníaco aumentando sem parar.
Meu poder demoníaco já ultrapassou 250 mil. O nível atingiu a segunda ordem de besta demoníaca, apenas ao nascer. 3 dias para atingir a segunda ordem de besta demoníaca. Se isso se espalhar, não sei quantas grandes bestas e velhos especialistas ficarão frustrados. Mamãe tigre saiu para procurar comida novamente. No período de amamentação, ela precisa de uma grande quantidade de suplementos nutricionais. Ela sai para caçar presas quase todos os dias e provavelmente volta ao entardecer. Verifiquei o painel do sistema. O próximo nível provavelmente leva mais de uma semana. Essa velocidade de avanço é muito rápida. Nesse momento, lancei secretamente um olhar para o lado. A poucos passos de distância, minha irmã tigre está naquele lugar. Com os olhos bem fechados, o corpo apresentava uma postura estranha. Eu conseguia ver vagamente. Em volta da minha irmã tigre, vagamente, uma aura demoníaca escura a envolvia. Tenho visto essa cena com frequência nos últimos 2 dias. Sempre que a mamãe tigre não está por perto, ela assume essa postura. Após 2 dias de observação, deduzi que minha irmã tigre está realmente cultivando. Sua força também está aumentando constantemente. Isso é inacreditável. Quantos anos ela tem para já saber cultivar? Parece que minha irmã tigre também não é simples. Não só sabe cultivar, como é muito diligente. Além de dormir e mamar, está cultivando. E é só uma bolinha de pelo tão pequena. A tarefa desta minha vida é comer, dormir, dormir e comer. Eu me virei, deitado de costas, com o sol no rosto, quentinho e agradável. Deixei meus olhos se fecharem preguiçosamente. Quando Liu Huyan abriu os olhos novamente, a aura demoníaca ao seu redor já estava tomando forma e vagamente se podia sentir seu poder. Nem um pouco. Mais rápido do que eu esperava em alguns dias. Não é à toa que estou cultivando tão desesperadamente. Liu Huyan estava muito satisfeita em seu coração. Agora ela pode controlar livremente uma pequena parte do poder demoníaco. Já entrou oficialmente nas fileiras de uma besta demoníaca. Também é hora de relaxar um pouco. Liu Huyan virou os olhos e pensou, este cara está o dia todo. Inconscientemente, ela resmungou, preguiçoso como um porco. Já faz 3 dias que nasceu e ainda não tem senso de crise. Como vai viver no futuro? A partir de agora, o cultivo tem que ser mais rápido. Se eu pudesse ter um tesouro celestial, poderia acelerar a velocidade do cultivo ainda mais. Liu Huyan pensou, rastejou até perto de mim e deitou-se também de costas, aproveitando o banho de sol, e sem esquecer de colocar um pezinho em cima de mim. A cena era particularmente aconchegante. Depois de não sei quanto tempo, uma enorme sombra escura saltou e chegou à entrada da caverna, sentindo uma aura familiar. Eu e Liu Huyan abrimos os olhos ao mesmo tempo. Era a mamãe tigre que estava de volta. Os 2 filhotes de tigre imediatamente se levantaram, balançando os rabos, se aproximando da mamãe tigre, mostrando-se bastante carinhosos. Quanto à atuação em tudo isso, só eles 2 sabiam. O corpo da mamãe tigre estava coberto de muito sangue. Até mesmo seu corpo tinha alguns ferimentos. Claramente, uma batalha extremamente intensa aconteceu, mas a força da mamãe tigre ainda é relativamente poderosa, sem perigo de vida. Ela parece não querer que sejamos contaminados pela sujeira de sangue. Ela nos empurra suavemente com as patas enquanto abaixa a cabeça e abre a boca de tigre. 2 frutas translúcidas e suculentas saem rolando, com a casca da fruta vermelha escura. Cheira a uma leve fragrância de frutas. Obviamente não é uma fruta comum, caso contrário, não faria a mamãe tigre se incomodar tanto. Fruta refúgio espiritual, só dá frutos uma vez a cada 10 anos. A fruta contém uma aura bastante pura. Ingerir pode melhorar a força da cintura e o físico. A mamãe tigre espalha as 2 frutas diretamente e começa a mordiscá-las avidamente. Vendo isso, eu também dei uma mordida. Para minha surpresa, a fruta quase derrete na boca. Transforma-se em um suco doce que flui para o abdômen. Ao ingerir a fruta refúgio espiritual, ponto de fortalecimento mais 3, físico mais 1,3, força mental mais 1,4. Eu comi toda a fruta refúgio espiritual, deixando apenas um caroço, bastante satisfeito. Realmente, o que você pensa é o que acontece. A fruta refúgio espiritual é uma coisa boa. Mamãe tigre é uma boa mãe. Liu Huyan ficou bastante surpresa ao sentir uma grande quantidade de aura entrando gradualmente em seu corpo. Só espera que ela lentamente a transforme em seu próprio poder demoníaco. A mamãe tigre está deitada ao lado, lambendo silenciosamente a sujeira de sangue e os ferimentos em seu corpo, olhando carinhosamente para os 2 filhotes de tigre.
O tempo voa, eu passei suavemente por um mês de infância. Durante este período, a mamãe tigre trazia de vez em quando todos os tipos de tesouros naturais para nos alimentar. O corpo dos dois pequenos também está crescendo dia após dia. Com um fornecimento tão bom de nutrição, faz com que pareçamos agora com filhotes de tigre de 2 ou 3 meses. Ao mesmo tempo, também crescemos gradualmente garras e pequenos dentes de tigre. A velocidade é mais rápida do que eu esperava, muito mais rápida do que eu esperava. Anfitrião, tigrinho, nível 4. Poder demoníaco necessário para evolução para o nível 5, 8 milhões de pontos, físico 23,4. Força mental 22,9, poder demoníaco 2,5 milhões. Habilidades, ataque, cauda de tigre furioso. Palma de tigre, osso de ferro primordial, ponto de fortalecimento 44. Eu testei secretamente antes. Com a minha força, um golpe com a pata de tigre com toda a minha força pode rachar uma pedra de 200 din. Estimo que tenha pelo menos alguns milhares de din de força. Se essa pata atingir uma besta demoníaca, não a aniquilaria facilmente? E isso é apenas o meu desempenho em um mês. Já é bastante exagerado. Ei, irmãozinho, irmãozinho, venha lutar comigo. Se perder, terá que me chamar de irmã por uma semana. Nesse momento, uma voz cheia de ambição chegou aos meus ouvidos. Não preciso olhar para saber quem é. É Liu Huyan, minha irmã. Do mesmo ventre. Quando minha mãe não está, Liu Huyan também se solta gradualmente, resmungando para mim constantemente. Ela ainda pensa que sou uma raposinha sem inteligência. E então desabafa todos os seus sentimentos reprimidos. Só então descobri que minha irmã é na verdade uma imperatriz reencarnada. Não é à toa que ela cultiva. No entanto, parece que essa irmã tigre sofreu muito na vida passada. Não admira que ela se esforce tanto para cultivar, sempre falando em vingança. Finalmente, um dia, fiquei um pouco impaciente. Eu disse, irmã imperatriz, você já contou 32 vezes sobre como foi espancada pelas 3 grandes seitas sagradas. Podemos mudar de história? Minha voz também é muito infantil, mas ainda é bastante clara e fluente. Ouvir-me falar assustou-a desprevenida. Liu Huyan, que quase saltou para cima. Você, como você pode falar? Você não é apenas um tigre? Liu Huyan olhou para mim chocada. Essa sua imperatriz deve ser falsa. Não é possível se assustar com uma coisa dessas. Eu fiz beicinho. Liu Huyan disse com alguma raiva. Eu, a digníssima imperatriz da seita demoníaca. Você realmente duvida de mim? Não é tudo culpa sua? Por que você não disse antes que podia falar? Você nunca me perguntou. Depois de descobrir que eu podia falar, Liu Huyan pareceu ter descoberto um novo mundo. E o número de vezes que ela falava comigo aumentou, e ela ficou muito curiosa sobre minha identidade, imaginando se eu era uma reencarnada como ela. Mas eu insisti em dizer que era apenas um filhote de tigre, só que excepcionalmente inteligente. Liu Huyan rapidamente parou de perguntar sobre isso, mas ela estava muito insatisfeita com a forma como eu a chamava de irmãzinha. Ela insistia em dizer que ela era a irmã mais velha. Os dois discutiam sem parar e, no final, só podiam resolver as coisas com as garras. No entanto, Liu Huyan, que acabava de se tornar uma besta demoníaca de primeira ordem, não tinha chance contra mim. Os dois lutaram mais de 10 vezes, e Liu Huyan não venceu nenhuma vez. Isso a fez duvidar um pouco. Se sua técnica de cultivo de cintura flexível era falsa, mas as sucessivas derrotas não a fizeram perder a confiança. Pelo contrário, quanto mais apanhava, mais corajosa ficava, frequentemente me desafiando para duelos. Eu também obtive muitos benefícios com os combates entre nós dois, muitos benefícios. Lutar com Liu Huyan e vencer o oponente recompensa cabeça de cobre e ossos de ferro. Baixa qualidade. Espancar Liu Huyan até ela chamar por mamãe recompensa 1,3 em constituição. As 4 habilidades que obtive até agora foram todas obtidas nos combates com Liu Huyan, e minha experiência em combate também está ficando cada vez mais refinada. Estou mais familiarizado com o corpo da cintura flexível. O mais importante é que, toda vez que venço Liu Huyan, ouço da boca dela um irmãozinho suave e doce. Isso me agrada bastante. Agora Liu Huyan propôs outro duelo. Eu aceitei de bom grado. As mesmas regras de sempre. Se você perder, me chame de irmão. Eu esfreguei minhas garras. Liu Huyan levantou a cabeça, com uma expressão extraordinariamente confiante. Parece bastante confiante sobre este combate. Ainda não se sabe quem ganha ou perde. Dizendo isso,
ele pulou diretamente para cima de mim. Os dois tigres imediatamente começaram a lutar. Agora, como um cintura flexível de 4º nível, minha força é certamente várias vezes maior do que a de Liu Huyan. Portanto, não me atrevo a usar toda a minha força. Liu Huyan, por outro lado, não guardou nada. As duas patas de tigre continuamente batiam em minha cabeça. Meus olhos brilhavam como tochas. Essa perspicácia também é extraordinária, evitando com precisão cada um de seus ataques. Balanço de cauda de tigre. Aproveitei a oportunidade para girar, e a grossa cauda de tigre atrás de mim, com a velocidade de um raio, varreu as duas patas traseiras de Liu Huyan. No entanto, ele parecia estar preparado, e suas duas patas traseiras saltaram diretamente para cima. Seu corpo girou no ar em uma postura extremamente traiçoeira. Uma de suas patas de tigre aproveitou o poder trazido pela torção do corpo e bateu em minhas costelas. Na pata de tigre de Liu Huyan, uma camada de luz dourada e afiada como o vento cobriu, e uma aura extremamente destrutiva veio em meu rosto. Essa é a força da cintura, e o nível dessa força, ele já ultrapassou o 2º estágio. De fato, houve progresso. Não admira que esteja tão confiante. Estou um pouco surpreso. A velocidade de crescimento de Liu Huyan é realmente surpreendente, muda a cada dia. Parece que ela realmente é a reencarnação da Imperatriz. Com esse talento, se eu não tivesse o sistema, provavelmente já estaria uns 18 quarteirões atrás. Mas, apesar da surpresa, não estou preocupado em perder. Seus movimentos estão todos sob meus olhos. Eu prevejo seus ataques. Eu também levanto uma pata de tigre. As duas patas de tigre colidem no ar. Liu Huyan imediatamente sentiu uma força vindo da pata, esmagando impiedosamente o vento afiado. E o brilho dourado em pó, fazendo com que sua confiança original na vitória caísse no fundo do poço. Quando ela reagiu, já havia sido arremessada para longe por essa força. Liu Huyan rolou 2 vezes no chão antes de conseguir dissipar essa força. Sua pelagem rosa estava tingida com uma camada de terra. Parecia um pouco abatida. Não deveria ser assim, já estou no 2º nível. Como ainda não consigo vencer você? Liu Huyan rangeu os dentes, um pouco desconfiada da vida. Nos últimos dias, ela tem utilizado continuamente o método de cultivo para digerir avidamente o poder medicinal de tesouros celestiais. Finalmente, ontem, ela alcançou o 2º nível, pensando em aproveitar esta oportunidade para diminuir meu ímpeto e vingar o ódio de sangue. Mas ainda assim não sou páreo para ela. Meu poder é como um poço sem fundo. Não importa o quanto ela melhore, eu sempre estarei um passo à frente dela. Irmãzinha, você ainda está muito longe. Eu provoquei. Quer continuar lutando? Ainda dá tempo de desistir agora. Ao ouvir isso, Liu Huyan sentiu imediatamente sua dignidade sendo desafiada. Ela mobilizou novamente o poder demoníaco em seu corpo, investindo contra mim. Eu, a gloriosa Imperatriz, como poderia admitir a derrota? Acompanhada por um estrondo. Eu desisto. Liu Huyan, suja e abatida, caiu no chão, dizendo sem forças. No final, ela ainda foi derrotada pela realidade. Eu, ainda com a respiração estável, disse triunfantemente. Isso mesmo. Me chame de irmão rápido, e não tente escapar. Irmão, irmão. Liu Huyan cobriu o rosto com as garras e disse com dificuldade depois de um tempo. A voz era fraca. Eu acenei com a cabeça, bastante satisfeito. Boa menina. No futuro, o irmão vai te proteger. Não fique muito orgulhoso. Cedo ou tarde. Liu Huyan se levantou de repente, soltou uma ameaça e, em seguida, correu de volta para o meio da multidão. Pretendo continuar a cultivar e derrotar Liu Huyan novamente. Constituição mais 1.1. Força lombar mais 1.1. Nova missão 1. Casse uma besta demoníaca de rank 2. Recompensa. Pontos de fortalecimento mais 10. Constituição mais 5.3. Força mental mais 7.2. Nova missão 2. Devore a linhagem de uma besta demoníaca rara. Pequena probabilidade de obter evolução da linhagem. Obtenha nova habilidade. Novo atributo de besta demoníaca. O atributo atual é essência. Direção de evolução da linhagem. Muda conforme a besta demoníaca devorada. Na verdade, 2 novos conjuntos de tarefas foram adicionados de uma vez. As recompensas são bastante generosas, especialmente a última. Na verdade, posso evoluir minha linhagem? Caçar bestas demoníacas? Com minha força atual. Matar uma besta demoníaca comum de rank 2 não deve ser um grande problema. Mas linhagem de besta demoníaca rara. Essa coisa é difícil de encontrar. Ao entardecer,
Mamãe voltou em segurança. Os dois pequenos correram alegremente para recebê-la. Desta vez foi diferente de antes. Mamãe não trouxe tesouros naturais como frutas espirituais ou ervas espirituais. Em vez disso, arrastou um cadáver de besta demoníaca, um veado de olhos espirituais. Uma camada de jade cobre suas pupilas. Este é o talento de sua raça. Pode ajudá-los a ter melhor visão. Percebendo agudamente qualquer movimento, mamãe arrastou o veado de olhos espirituais até nós, indicando para comermos. Eu abri diretamente a boca de tigre, mordendo o corpo do veado de olhos espirituais. Devore o veado de olhos espirituais. Constituição mais 2.0. Ouvindo que há recompensas. Eu mordi diretamente nos olhos do veado de olhos espirituais. Liu Hui observou curiosamente o que eu estava comendo. Com tanto prazer, a resistência em seu coração diminuiu um pouco. Não. Eu não posso ser superado. Não é só carne? Vendendo com força a minha energia de tigre. Chegou perto de mim e mordeu um pedaço de carne com os olhos fechados. Devore o olho espiritual do veado de olhos espirituais. Recompensa. Constituição mais 4.3. Força mental mais 6.6. Pontos de fortalecimento mais 7. Obtenha nova habilidade. Visão espiritual. Habilidade passiva de nível inferior. Pode expandir o campo de visão do hospedeiro. A visão é mais clara. Vendo mais vestígios. Eu senti imediatamente que a imagem à minha frente ficou mais clara. Então eu continuei a comer avidamente. Comer carne é realmente mais nutritivo do que beber leite. Meu físico comentou. Também aumentou bastante. Vendo que os dois pequenos começaram a comer carne, um olhar de satisfação e alívio apareceu no rosto da mamãe tigre. Muito bem, vocês são meus filhos. Finalmente não preciso me preocupar. Só não sei por que vocês ainda não conseguem falar. Será que é porque eu não ensinei, apesar de ter usado tantas ervas e remédios espirituais antes? Mamãe tigre nos observava comer enquanto murmurava para si mesma, perdida em pensamentos. Mas o que ela disse foi, na verdade, em língua humana. A voz soava como a de uma jovem humana de uns 30 e poucos anos. Eu e Liu Huyan ficamos tensos ao mesmo tempo. Uma frase surgiu em nossas mentes simultaneamente. Então, vamos começar a falar? Felizmente, mamãe tigre não se preocupou muito com isso. Quando terminamos de comer timidamente, ela se adiantou e comeu todas as ervas espirituais. No dia seguinte, ei, um tigre pode falar a língua humana em um mês? Eu perguntei. Liu Huyan revirou os olhos. Como eu saberia? Você não é a imperatriz? Essas coisas de senso comum. Será que você não sabe? Mesmo que eu seja imperatriz, não é possível saber tudo. Quem sabe quanto tempo leva para um monstro nascer e começar a falar? Liu Huyan se defendeu. Falando nisso, você não é talentoso? Como você não sabe disso? É realmente a reencarnação de algum humano. Antes, você não admitia de jeito nenhum. Liu Huyan mudou o foco. Eu fingi não ouvir. Em teoria, os humanos não conseguem falar no primeiro mês após o nascimento. Por que um tigre conseguiria? Não é científico. Está se fazendo de bobo, né? Tudo bem, tudo bem. Cedo ou tarde, vou descobrir sua identidade. Deixe-me pensar. Quem mais, além de mim, morreu repentinamente antes? Liu Huyan foi para o canto, emburrada sozinha, como uma pequena bola de algodão. O hospedeiro não precisa se preocupar com essa questão. A mãe do hospedeiro acidentalmente engoliu um grão espiritual raro há alguns anos. Isso despertou sua inteligência. Monstros raros podem condensar o núcleo demoníaco e despertar a inteligência mais cedo. O sistema me esclareceu neste momento. Então é assim. Não é à toa que a mamãe tigre é professora. O sistema então me explicou. Era assim. Não é à toa que a mamãe tigre é tão forte. Trazendo tantas frutas espirituais e ervas condensadas, fico aliviado. Continuarei a fingir demência no futuro. É melhor ser um tigre que não entende nada. Mais 2 dias se passaram. Neste dia a mãe tigre não saiu para caçar. Em vez disso, nos levou para fora da caverna, para inspecionar outros lugares. Isso também me agradou. Estive na caverna por todos esses dias e também estou um pouco entediado. Ser capaz de sair e passear, familiarizar-me mais com o ambiente circundante, também pode facilitar a realização de tarefas. A mãe tigre nos levou para um riacho, abaixou a cabeça e bebeu a água do riacho. Liu Huyan e eu também seguimos o exemplo. A mãe tigre sentou-se na beira, a cauda do tigre balançando suavemente, olhando para mim e Liu Huyan, brincando na água do riacho, pegando peixes. Justamente neste momento,
A mãe tigre pareceu sentir algo estranho. De repente se levantou, a expressão originalmente gentil. Imediatamente se acalmou, seu corpo emitia vagamente um poder demoníaco dourado pálido. O pelo dourado se ergueu, ela já estava pronta para lutar. Vendo isso, Liu Huyan e eu trocamos olhares, entendendo a situação. Parece que algo perigoso está se aproximando, também paramos de absorver água. Corremos rapidamente para a margem e chegamos atrás da mãe tigre. E o olhar da mãe tigre estava fixamente encarando o outro lado do riacho, das profundezas da floresta. A mãe tigre de repente abriu a boca, emitindo um rugido de tigre ensurdecedor. O rugido do tigre ecoou por toda a montanha. A pressão vívida assustou um grande número de pássaros, voando para escapar. Parabéns, mãe tigre, por adquirir uma nova habilidade. Rugido de tigre? Isso também funciona? Antes que eu pudesse ficar feliz, eu realmente senti que, na floresta do outro lado do riacho, essas respirações estavam se aproximando em nossa direção. Realmente existem outros monstros, e sua força não é fraca. Sob a bênção temporária, eu vi claramente o som das árvores caindo na densa floresta. Era um grupo de javalis gigantes. Algumas árvores enormes foram derrubadas diretamente. Aqueles javalis irromperam diretamente da densa floresta, pararam na beira do riacho, confrontando a mãe tigre através do riacho. O javali líder, como a mãe tigre, é uma besta demoníaca de quarta ordem, com mais de 3 metros de comprimento, pesando pelo menos 1000 quilos, como uma pequena montanha. Têmporas macias, cabeça de fera vermelha como a neve e por todo o corpo. Pelagem preta como o breu, como se tivesse acabado de ser cozida, com uma presença opressiva, e atrás dela, 3 javalis de cerdas rígidas, 2 vezes menores que ela, todos de nível 2. Esses javalis de cerdas rígidas estão praticamente todos feridos, com grandes jorros de sangue escorrendo, parecendo ainda mais aterrorizantes. Isso! Meus olhos se estreitaram, olhando para os ferimentos nesses javalis. Um pouco opressivo. Esses ferimentos não parecem terem sido feitos por outras bestas demoníacas, mas sim causados por armas. Há ferimentos de espada, ferimentos de faca, e até mesmo uma espada enfiada na parte traseira de um javali. Humanos entraram nas profundezas da montanha e feriram esses javalis, fazendo com que eles fugissem para o território da mamãe tigre. Vendo a maneira como eles perderam a razão, é óbvio que não tem intenção de recuar. E a mamãe tigre abre bem a boca, rugindo incessantemente em sua garganta. Ela deve proteger seus filhos e não pode permitir que este grupo de javalis entre em seu território. Vocês, voltem para a caverna. Eu resolvo isso aqui. Mamãe tigre disse a eles. Mamãe, nós podemos te ajudar. Eu falei de repente, usando uma voz infantil. Liu Huyan olhou para mim surpresa, sem entender por que eu queria expor o fato de que eu podia falar, mas ela não tinha intenção de se esconder. Ela é a orgulhosa imperatriz. Onde ela fugiria? Além disso, ela tem sido frustrada por mim nesses últimos dias, guardando muita raiva, sem ter onde desabafar. Então, ela teve a ideia de atacar aqueles javalis de cerdas rígidas de nível 2. Se não consegue me vencer, ainda pode vencer vocês. Mamãe tigre também ficou surpresa ao me ouvir falar, mas agora não há tempo para ela pensar no porquê. Esses javalis de cerdas rígidas de repente saltaram, pulando essa largura com cautela desajeitada, e nos atacaram. Tenham cuidado. Mamãe tigre não pode mais se preocupar tanto neste momento. O oponente já atacou. Ela deu uma ordem casual e enfrentou diretamente aquele javali de cerdas rígidas de nível 4. Mamãe tigre rugiu, e seu corpo se expandiu rapidamente, seu comprimento excedendo diretamente o do javali de cerdas rígidas de nível 4. Sua superfície é coberta por uma camada de brilho dourado. Ela brande suas garras poderosas, e o ar parece estar sendo rasgado. Garras poderosas atingiram a pele robusta do javali, emitindo um zumbido. O impacto pesado fez com que o javali de cerdas duras cambaleasse. Em seguida, ele se recuperou e investiu ameaçadoramente contra a mãe tigre. 2 feras demoníacas de 4º nível se enfrentaram. A cena era espetacular, enquanto os 3 javalis de cerdas duras restantes avançavam diretamente para nos atacar. Irmã, ousa enfrentar uma fera demoníaca de 2º nível sozinha? Se não ousar, eu cuido dos 3. Provoquei Liu Huyan, e o desejo de vencer dela foi imediatamente atiçado. Ela bufou friamente. Quem disse que eu não ouso? Na minha vida passada, eu enfrentaria 1000 criaturas como essa sozinha. Meus lábios de tigre se abriram em um sorriso, e não falei mais nada.
Em vez disso, ataquei diretamente 2 dos javalis, deixando o menor deles para Liu Huyan. Velocidade, tigrinho. Nível. 4º nível. Poder demoníaco necessário para evoluir para o 5º nível, 8 milhões de pontos. Físico, 29,9. Força mental, 29,5. Poder demoníaco, 2,66 milhões. Habilidades. Rugido do tigre, rabada poderosa. Técnica de lacaios tigre, cabeça de bronze, ossos de ferro, 0. 9 pontos de fortalecimento. Eu me tornei um pouco mais forte de novo. Fortaleci cada habilidade. De nível baixo para médio, precisei de apenas 10 pontos de fortalecimento. Depois de usá-los, ainda me restam 9. Minha força de combate geral melhorou significativamente novamente. Agora, vou enfrentar 2 feras demoníacas de 2º nível. Elas têm mais de 2 metros de altura e pesam pelo menos algumas centenas de quilos. Eu ainda estou na infância. Pela aparência, não sou páreo para eles. No entanto, diante do ataque brutal desses 2 javalis de cerdas duras, eu não me esquivo. Não preciso ativar o poder demoníaco dentro do meu corpo. Uma camada de pelos dourados cobre minhas garras de tigre. Este é o poder demoníaco do atributo ouro. Ao mesmo tempo, uso a técnica intermediária cabeça de bronze, ossos de ferro. Embora não haja nenhuma mudança aparente, meus ossos de todo o corpo foram fortalecidos. Minha força e resistência a golpes aumentaram drasticamente. Eu grito alto e lanço minhas 2 garras de tigre. Elas colidem de frente com os 2. Poeira voa entre as palmas das minhas patas de tigre. Um som de colisão violento ressoou, e a mãe tigre observava a minha situação o tempo todo, temendo que eu me machucasse. No entanto, a cena seguinte a surpreendeu um pouco. 2 gritos de dor ecoaram. Em uma situação de disparidade de tamanho tão grande, os 2 javalis de cerdas duras realmente emitiram gritos de dor. Seus corpos voaram para trás e rolaram várias vezes no chão. Só então pararam. Em contraste, eu apenas recuei alguns passos com as 2 patas traseiras. Então estabilizei meu corpo e fiquei ileso no lugar. Essa cena fez a mãe tigre relaxar. Meu filho é promissor. Não é em vão que alimentei tanto com ervas e frutos espirituais nestes dias. Embora a mãe tigre tenha despertado sua inteligência, ela também é muito perspicaz, atribuindo meu desempenho, naturalmente, às ervas e frutos espirituais. Do outro lado, Liu Huyan, enfrentando um javali de cerdas duras, ela não venceu com força bruta como eu, enfrentando de frente. Em vez disso, ela confiou em seu corpo pequeno para desviar habilmente do impacto do oponente. Ao mesmo tempo, ela procurou uma oportunidade para contorná-lo e bater violentamente com sua pata de tigre na flecha inserida na parte traseira. A flecha penetrou ainda mais, fazendo com que o javali de cerdas duras sentisse uma dor excruciante. Gritando incessantemente, se pudesse falar, provavelmente já teria repreendido Liu Huyan por não ter moral marcial. Liu Huyan também estava em vantagem na batalha e não corria nenhum perigo. Só então a mãe tigre relaxou e retirou sua atenção, concentrando-se totalmente em lutar contra esta besta demoníaca de 4ª ordem à sua frente. Sendo também de 4ª ordem, o poder de combate da mãe tigre é ainda mais forte. Além disso, o oponente estava ferido e consumido muita energia. Sob o ataque total da mãe tigre, gradualmente mostrou sinais de declínio. Ser derrotado era apenas uma questão de tempo. A mãe tigre também se manteve contida, sem lançar um ataque feroz precipitadamente, para evitar um contra-ataque frenético do oponente. Se ela não tivesse cuidado, ainda poderia sofrer ferimentos graves. Consumir gradualmente o oponente desta forma é o mais adequado. Depois de enfrentar os 2 javalis de frente, também senti o efeito do meu ataque total. Dói um pouco, mas não é um grande problema. Minhas 2 garras de tigre ficaram ligeiramente dormentes, mas com a bênção de cabeça de bronze e ossos de ferro, não sofri muitos danos. Neste momento, meu espírito de luta surgiu, extremamente animado. Venha, continue lutando. Eu disse aos 2 javalis. Os 2 javalis se levantaram do chão novamente e rosnaram em uníssono. Espinhos de cerdas duras. Asterisco voxos voxos voxos, asterisco seus corpos se agitaram. Inúmeras cerdas finas, porém extremamente afiadas, foram disparadas, densamente em minha direção. Vendo isso, não me atrevi a enfrentá-las de frente e desviei rapidamente. Meu corpo doía. O fortalecimento do físico é um fortalecimento abrangente para mim. A força, a velocidade e outras coisas foram melhoradas. Além disso,
Com o poder temporário de nível médio, meus olhos viam com mais clareza. Essas cerdas ficaram mais lentas aos meus olhos. Então, eu exerci minha força. Desviei dessas cerdas facilmente. Leve esta palma minha. Enquanto desviava, rapidamente me aproximei deles. Depois de estar a alguns passos de distância, pulei diretamente. Estendi a pata de tigre e bati na testa de um dos javalis. Poder demoníaco dourado cobriu a pata de tigre. O brilho estava totalmente exposto e a pata de tigre era extremamente rápida. A agilidade deste javali não se compara à minha. Diante desta palma, ele não reagiu nem um pouco. A pata de tigre bateu fortemente em sua testa. Só se ouviu um estalo nítido. A calota craniana deste javali, na verdade, foi afundada pelo golpe. A calota craniana estilhaçada fez este javali soltar um grito agudo. Logo depois, o grito parou abruptamente. Com esta palma batendo em sua testa, a vitalidade do javali foi cortada no local. Seus membros não conseguiam sustentar o corpo e ele caiu imóvel. Missão uma concluída. Sucesso na caça do javali de cerdas duras, besta demoníaca de segundo nível. Recompensa: tempo de pontos de fortalecimento adicionado. Físico mais 5.3, força mental mais 7.2. Nova habilidade obtida: cerdas duras, nível baixo. Com a bênção de mais de 2 milhões de pontos de poder demoníaco, mesmo que eu esteja apenas no estágio infantil, o poder aterrorizante que irrompe não é algo que uma besta demoníaca comum de segundo nível possa suportar. Depois de matar um javali de cerdas duras, eu ainda não estava satisfeito e ataquei o outro javali novamente. Neste momento, o javali restante viu seu companheiro ser morto e imediatamente sentiu um traço de medo, querendo se virar e fugir. Sua inteligência não é alta, apenas um pouco maior do que a de bestas comuns. Toda a luta depende do instinto. Portanto, eles não representam nenhuma ameaça para mim. Quer fugir? Eu não planejava deixá-lo escapar. Imediatamente, o poder demoníaco se reuniu e abri minha boca, soltando uma gargalhada que ecoou pelos céus. Minha voz, embora ainda soe um tanto infantil, mas o poder que irrompe é bastante assustador, uma onda sonora invisível sai diretamente da minha boca, envolvendo o javali de cerdas rígidas que tentava escapar. O corpo daquele javali imediatamente congelou no lugar, sem conseguir se mover nem um pouco. Caiu reto no chão, obviamente atordoado pela gargalhada. Aproveitei rapidamente esta oportunidade para avançar e dar o golpe final, golpe da pata de tigre. O javali de cerdas rígidas agora está à minha mercê. Eu simplesmente bati na sua cabeça e o matei facilmente. Matar um javali de cerdas rígidas de segundo nível. Constituição mais 2.0, Constituição mais 2.0, pontos de reforço mais 5. Estabilizei minha forma. Matei 2 javalis de segundo nível. Minha respiração ainda está calma. É tão fácil quanto virar a palma da mão. Nesse momento, volto meu olhar para o lado. A batalha de Liu Huyan com o javali restante também chegou ao fim. Embora o poder demoníaco de Liu Huyan tenha atingido o segundo nível, seu corpo é muito imaturo. Em circunstâncias normais, ela não é páreo para o oponente. Felizmente, sua experiência de batalha é muito rica e ela pode esmagar este porco com inteligência. Neste momento, seu oponente já está no limite, e a retaguarda já começou a murchar. Liu Huyan enfiou a flecha completamente em seu corpo, e a ferida na retaguarda foi expandida algumas vezes. Olhando para isso me fez sentir um frio nas costas. Que mulher cruel! Ao mesmo tempo, Liu Huyan se esquivava para frente e para trás, evitando os ataques do oponente, enquanto suas garras também deixavam feridas em sua pele. Em seguida, o javali, incapaz de suportar mais, foi pego em uma brecha por Liu Huyan, e suas garras afiadas como o vento arrancaram diretamente um de seus olhos, fazendo-o gritar de dor. Bom! Liu Huyan aproveita a oportunidade para atacar, desferindo alguns golpes de garra para acabar com sua vida. Ufa! Liu Huyan ofega, seu corpo um pouco mole. Esta batalha a consumiu muito. Felizmente, ela conseguiu resolver o oponente. Ela inconscientemente olhou para aquele lado, mas descobriu que o oponente já havia terminado a batalha há muito tempo, e estava olhando para ele despreocupadamente. Vendo-me resolver facilmente 2 javalis, Liu Huyan ficou bastante surpresa. Esse cara é tão poderoso? Essa é toda a sua força? Não é à toa que eu não consigo vencê-lo. Em seguida, ele percebeu que sua situação deplorável estava totalmente exposta aos olhos do outro. Imediatamente virou a cabeça, fingindo indiferença. Apenas um javali.
Esta imperatriz nem sequer usou um terço do seu poder. Que chato! Que necessidade de se mostrar! Estou um pouco sem palavras. Mas também acho bastante interessante. Ter uma irmã tão orgulhosa acompanhando minha vida de besta demoníaca não parece tão monótono. Não muito longe, no campo de batalha mais importante, a mãe tigre e aquele javali de cerdas de aço de 4º nível lutavam ferozmente. A batalha entre duas bestas demoníacas de 4º nível não é uma brincadeira. O lugar onde eles estavam já estava uma bagunça. Aquele javali de cerdas de aço já tinha várias feridas chocantes. Em comparação, a mãe tigre não sofreu muitos danos. Em vez disso, ela está cada vez mais corajosa, dando vários tapas no rosto do javali, fazendo ficar tonto. Após a educação da mãe tigre com esses tapas, o javali também recuperou um pouco de sua inteligência, sua mente clareou um pouco. Nesse momento, ele já havia percebido a diferença na força de combate entre os dois. Ele não conseguiria vencer o oponente. No entanto, parece um pouco tarde demais para fugir agora. Entregar as costas ao oponente é, sem dúvida, buscar a morte. Poupe minha vida. Uma voz rouca e pesada veio da garganta do javali de cerdas de aço. Ele queria implorar por misericórdia. Eu fui perseguido por humanos. Não tive intenção de ofender. Me deixe ir. Eu sairei daqui imediatamente. O javali disse hesitantemente. Era difícil dizer algumas frases completas. Obviamente, a inteligência não era tão completa quanto a da mãe tigre. A mãe tigre ouviu isso, mas revelou uma expressão de desprezo. Sonhando. Se eu não fosse mais forte que você, temo que meus filhos já teriam sido mortos por você, invasor da minha terra. Neste momento, a mãe tigre não se importa com isso. Seu ataque tornou-se ainda mais ágil. Vou pegar seu núcleo demoníaco. Enquanto falava, o ímpeto da mãe tigre explodiu novamente. A energia demoníaca dourada profunda condensou-se em uma armadura ilusória, cobrindo a superfície do corpo. Sua pele era tão dura quanto diamante. Com um tapa, impulsionando um vento uivante, atingiu o focinho do javali de cerda com extrema velocidade. Observar a luta da mamãe tigre pode integrar ferro, osso e cerda rígida, obtendo novas habilidades. A armadura tigre dourado usa energia demoníaca de atributo ouro no meio para fortalecer os ossos, a pele e a carne de todo o corpo. Ao mesmo tempo, refinar e gerar uma armadura dourada. Muito bom. Enquanto assistia ao espetáculo, fiquei mais forte. Não me preocupo que a mamãe tigre fale. A situação da batalha já se inclinou completamente para ela. O javali de cerda não reagiu ao golpe anterior. Ele sofreu um golpe sólido e seu longo focinho foi imediatamente fraturado. Até mesmo uma de suas presas foi quebrada pela mamãe tigre. Com tal lesão, ele não consegue mais competir com a mamãe tigre. Não importa como ele revide, ele não consegue mais ferir a mamãe tigre. Depois de lutar em vão por um momento, ele foi mordido no pescoço pela mamãe tigre, que aproveitou a oportunidade. Com um rugido de relutância, sua vida também chegou ao fim. Mamãe é tão incrível! Aproveitei esta oportunidade para correr apressadamente e chegar ao lado da mamãe tigre para agradá-la. Eu disse com uma voz infantil. Ao ver isso, Liu Huyan sentiu em seu coração desprezo por esse cara que finge ser jovem, mas ele teve que se aproximar e dizer gaguejando. Ele chamou timidamente mamãe. Isso também estabeleceu uma base para ele falar no futuro. Caso contrário, seria muito desconfortável esconder e reprimir as coisas. A mamãe tigre guardou sua energia demoníaca e olhou carinhosamente para os dois filhos, lambendo seus rostos respectivamente. Bons filhos, bons filhos. Inesperadamente, vocês não apenas aprenderam a falar a língua humana tão rapidamente, mas também conseguiram derrotar um monstro de nível 2. Vocês são realmente meus filhos. Apressei-me em dar o crédito à mamãe tigre. Foi graças à mamãe que nos deu frutos espirituais. A mamãe tigre assentiu, achando isso muito razoável. Embora ela ainda sentisse que algo estava estranho, ela não pensou muito nisso. Ela aceitou tudo naturalmente. Mamãe, aqui não é seguro. Vamos para casa rapidamente, disse Liu Huyan com voz infantil. Esses monstros foram perseguidos até aqui por humanos. É provável que esses humanos nos persigam. Então estaremos em perigo. Ok, vamos voltar. A mamãe tigre naturalmente se preocupa com seus filhos. A segurança é primordial, concordado. Ele arrastou aquele javali selvagem de 4º nível, levando-nos rapidamente para longe. Pouco depois de partirmos, do outro lado do riacho, novamente, vieram sons caóticos. Rápido, persigam. Aqueles javalis de aço não podem correr muito longe. Estão nessa direção. Droga!
Como esse grupo de porcos consegue correr tanto? Há pouco, ouvi o rugido de um tigre. Existem feras demoníacas felinas por aqui. Todos tenham cuidado. Rapidamente, uma equipe de humanos de aproximadamente 10 pessoas saiu rapidamente da densa floresta. Chegaram ao espaço aberto ao lado do riacho. Ao verem essa cena, todos pararam imediatamente. Do outro lado do riacho, neste momento, já era uma bagunça por toda parte, com 3 javalis de aço deitados quietamente no chão. Os líderes se entreolharam e, em seguida, pularam simultaneamente. Facilmente atravessaram o riacho. Eles foram mortos por outras feras demoníacas. Vejam essas marcas. É muito provável que sejam feras demoníacas felinas. Parece que este grupo de javalis encontrou alguns demônios tigres. O homem de meia-idade que examinava analisou em voz alta. E a fera demoníaca de 4º nível? Ele é o objetivo que estamos procurando. No centro, usando um hobby comprido, apontando uma espada longa. E a fera demoníaca de 4º nível? Ele é o objetivo que estamos procurando. No centro, usando um hobby comprido, apontando uma espada longa, um jovem com uma aura extraordinária perguntou: aqui há uma luta de feras demoníacas. E vestígios de arrasto. Essa fera demoníaca provavelmente já foi morta. Outra pessoa descobriu os vestígios da luta anterior entre a mãe tigre e o javali. Gritou alto, jovem líder do clã: o que faremos a seguir? O homem de meia-idade perguntou respeitosamente ao jovem: nossa velocidade também não é lenta. Ser capaz de capturar esses javalis de aço em tão pouco tempo. Esse demônio tigre deve ser pelo menos um pico de 4º nível, ou mesmo uma besta demoníaca de 5º nível, disse outra pessoa com um tom preocupado. O jovem olhou para a montanha cheia de densas florestas à frente, sentindo uma pressão demoníaca invisível vindo. Ele finalmente cerrou os dentes e disse: Tio Bo, leve esses 3 javalis. Vamos voltar para o clã. Já fomos fundo o suficiente. Apenas uma besta demoníaca de 4º nível. Não vale a pena corrermos o risco. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade deu um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, começaram a bajular. O jovem líder tem razão, é apenas uma besta demoníaca de rank 4. Com o talento do jovem líder, atingir o 9º nível de guerreiro no futuro é praticamente certo. Naquela altura, que tipo de grande demônio não poderá ser morto? Outro ecoou: sim, sim. No torneio de caça aos demônios daqui a 2 meses, o jovem líder certamente conquistará o primeiro lugar, dando orgulho à nossa família e... Ao ouvir esses elogios, o jovem ficou de pé com as mãos atrás das costas, com uma expressão calma. Humildemente disse: vocês estão a exagerar. A competição no torneio de caça aos demônios desta vez é muito acirrada. A jovem senhorita da família Bai Ming, e Ning Yuan da família Ning já entraram no 4º nível. Não podemos ser negligentes. Embora tenha dito isso, e apesar de ter tentado o seu melhor para reprimir, os cantos da sua boca involuntariamente se ergueram. O seu rosto ainda estava confiante. Como é que eles se comparam ao jovem líder? Acabaram de entrar no 4º nível. O jovem líder quase matou aquele javali sozinho com a sua espada. A sua técnica de espada leve e fácil já atingiu a perfeição. Bem, não precisamos dizer mais nada. Vamos voltar depressa, disse o jovem, agitando a mão. Ao ouvir isso, os outros rapidamente pegaram no javali no chão e regressaram pelo mesmo caminho. A 5ª mamã arrastou o javali de volta para a caverna. Um pedaço tão grande de carne de porco. É o suficiente para eles comerem durante 3 dias. Também é uma colheita considerável. A 5ª mamã usou garras de tigre para apalpar o corpo do javali, e depois de um tempo, uma pílula preta do tamanho de um ovo de codorniz foi retirada. Este núcleo demoníaco de besta demoníaca de rank 4 contém uma energia demoníaca extremamente rica. É o lugar onde o poder da besta demoníaca converge. Comê-lo pode obter uma melhoria significativa. Este é o núcleo demoníaco? Eu olhei curiosamente, mas Liu Huyan estava a olhar ansiosamente para este núcleo demoníaco. A melhoria do núcleo demoníaco para as bestas demoníacas é real. Ele está a precisar de força agora. Especialmente depois de ver o meu poder de combate tão aterrorizante. Neste momento, a 5ª mamã dividiu o núcleo demoníaco em 2 e entregou um para mim e outro para Liu Huyan. Crianças, comam isto, é bom para vocês, disse a 5ª mamã gentilmente. Ao ouvir isto, Liu Huyan não conseguiu esperar mais e avançou, engolindo metade do núcleo demoníaco. Mamã, come tu, eu disse sensatamente. Ao ouvir isto, a 5ª mamã riu. A mamã não precisa. Você precisa de nutrição agora. Coma rápido. Liu Huyan colocou o medalhão na boca.
Não conseguia cuspir nem engolir. Seu rosto estava quase da cor de fígado de porco. Ela me encarou com raiva. Que velhaco! Fazendo-se de bom filho. Parece que ele é o ingrato. De propósito. Definitivamente de propósito. Eu realmente não preciso muito dessa coisa. Meu físico, força mental e habilidades também são bastante poderosos. Mas, devido à insistência da mamãe tigre, ela também engoliu a outra metade do medalhão. Ao engolir, metade do poder medicinal do medalhão de rank 4 adiciona 500.000. Adiciona 20,2 ao físico, 25,1 à força mental e 40 pontos de reforço. Depois que o medalhão foi engolido, se transformou em energia pura dentro do meu corpo, derretendo e sendo absorvida. Senti instantaneamente o poder em todo o meu corpo explodir, todos os aspectos foram aprimorados. Este medalhão é tão eficaz. Quando eu crescer, eu também vou caçar alguns para experimentar. Meus olhos brilharam. Do outro lado, quando Liu Hui engoliu o medalhão, de repente caiu no chão e adormeceu. Para ela, o poder medicinal contido nessa metade do medalhão também é muito grande. Não é algo que seu corpo pequeno possa absorver rapidamente. Portanto, ela teve que adormecer. Sua técnica de cultivo operou por conta própria, começando a absorver lentamente o poder medicinal dentro do medalhão. Vendo Liu Huyan cair de repente, eu também avancei imediatamente para verificar e perguntei ao sistema. Depois de confirmar que ela estava bem, fiquei aliviado. Embora a mamãe tigre seja muito maternal, mas essa tentativa é inevitável. Eu sou apenas um filhote de 1 mês e ela já está me alimentando diretamente com um medalhão de rank 4. Ela não tem medo de que não possamos absorver. Felizmente, tem o sistema para refinar primeiro. A irmã imperatriz parece ter contramedidas correspondentes. Caso contrário, ela teria que morrer. Olhando para a mamãe tigre comendo carne de javali selvagem sem se importar, suspirei em meu coração. Mas isso é bom. No futuro, também poderei exibir abertamente meu poder, sem ser considerado uma aberração. Eu não me importo com o mistério. Liu Huyan, que estava dormindo, se juntou à fila para comer arroz. Rapidamente. Mais meio mês se passou, e meu corpo está crescendo dia após dia. Agora, meu comprimento já é de cerca de 1 metro. Meu peso também está em dezenas de quilos. Para um filhote de tigre, estou um pouco acima do peso. Um tigre comum levaria pelo menos 1 ano para atingir meu tamanho. Mas isso é razoável. Tenho comido tão bem nesses últimos dias, comendo o máximo que posso. A carne de javali aumentou muito minha constituição. Agora, alcancei um nível extremamente exagerado. É uma pena que não haja muitos tigres acima do 3º nível por perto. Para eu lutar, não sei o quão forte sou. Estou relaxadamente deitado em uma enorme pele, olhando para Liu Huyan, que ainda está dormindo ao meu lado. Em mais 1 mês e meio, poderei avançar para o 5º nível. Irmã tola, quando você vai acordar? Estou preocupado por não ter um saco de pancadas para eu bater. Essa garota está dormindo há meio mês. Se não fosse pela respiração dela e pelo poder demoníaco ao redor de seu corpo ficando mais forte, eu teria pensado que ela tinha morrido. A mãe tigre, a instigadora, apenas balançou a cabeça. Por que está dormindo tanto tempo? Quando comi acidentalmente uma pílula demoníaca, dormi apenas 3 dias. Ao ouvir isso, perguntei casualmente, mãe, quando você comeu? Há mais de 10 anos, quando avancei do 3º para o 4º nível. Você não vê que sua irmã é muito jovem? Isso pode ser comparado? Fiquei sem palavras. Tigre grande, cuide bem do tigre 2. Mamãe vai caçar. A mãe tigre calculou o tempo. Não há mais comida em casa. É hora de sair para caçar. Entendido, mamãe. Eu balancei a cabeça em concordância. A mãe tigre tem pouca educação e apenas nos deu os nomes de Tigre Grande e Tigre 2. Recentemente, nenhuma nova missão foi lançada, e não há feras demoníacas raras por perto para eu treinar. Não sei o que fazer por um tempo. Justamente quando estava entediado, a Liu Huyan ao meu lado tremeu de repente. O poder demoníaco ao redor de seu corpo de repente ficou instável. A técnica em seu corpo pareceu funcionar mais rápido, então me sentei com os olhos brilhando de expectativa. Parece que finalmente conseguiu refinar esse poder demoníaco. 3º nível? Não, parece que ainda falta alguma coisa. Senti cuidadosamente o poder demoníaco ao redor de Liu Huyan. Descobri que ela está a apenas um passo do 3º nível. Essa velocidade também é muito rápida. Afinal, há meio mês, Liu Huyan tinha acabado de atingir o 2º nível.
Sendo assim, por que está causando tanto barulho? Olhei para Liu Huyan, perplexo. Então, obtive a resposta. A forma física de Liu Huyan começou a se expandir rapidamente. Os pelos dourados em seu corpo também ficaram mais macios e brilhantes rapidamente. Uma chama dourada surgiu repentinamente e inesperadamente na superfície do corpo de Liu Huyan, envolvendo-a completamente. A chama dourada queimava constantemente, e a temperatura escaldante incendiou o tapete sob seus pés. Inconscientemente, recuei, fechei os olhos com força e olhei para Liu Huyan, chocado. Isso é purificação da linhagem. Como isso é possível? Comer um rim purificou a linhagem? Eu também comi. Por que não tive essa sorte? Que injustiça! Eu não esperava essa situação. Não detectei nenhum ataque há dias. Espera aí. O javali que acabei de caçar também não tinha rins com atributos de fogo. Será por causa da técnica demoníaca que ela cultiva? Encontrei o ponto crucial. A técnica que a irmã anfitriã cultiva é o feitiço da explosão solar do corvo dourado. É uma técnica criada por um antigo corvo dourado, feita sob medida para demônios. É adequada para a maioria dos demônios cultivarem, mas foi perdida por vários motivos. Não pude deixar de me maravilhar. Parece que minha irmã é realmente uma imperatriz. Ela consegue até obter uma técnica tão poderosa. Enquanto eu estava invejoso, Liu Huyan, que estava dormindo há meio mês, abriu lentamente os olhos. Os olhos dourados de tigre brilharam com duas luzes douradas, abrindo diretamente dois pequenos buracos na parede oposta. Liu Huyan tomou um banho na chama dourada e se levantou. Haha, minha linhagem evoluiu. Finalmente fiquei muito mais forte. Liu Huyan não conseguiu esconder sua excitação, e as chamas douradas brilhavam ao seu redor. Finalmente, ela controlou seu poder demoníaco e absorveu a chama dourada em seu corpo. Sua forma também se revelou completamente. Neste momento, seu tamanho é várias vezes maior do que antes de dormir, apenas um pouco menor que eu. Seu pelo também é muito mais longo do que antes, flutuando para frente e para trás como chamas. Nas listras pretas na superfície de seu corpo, pode-se vagamente ver pequenas linhas semelhantes a chamas, brilhando com um leve brilho dourado. Um par de orelhas de tigre douradas, um corpo cinza, no geral parecendo extraordinariamente deslumbrante e chamativo. Como é que de repente ficou um pouco bonito? Estou meio paralisado olhando. O que está olhando? Nunca viu um galã? Liu Huyan percebeu meu olhar e, inconscientemente, me lançou um olhar fulminante, e então virou a cabeça. Não sei porquê, vendo minha aparência estúpida, ele realmente teve uma sensação de alegria. Claro, essa sensação apenas surgiu por um instante, e então foi forçosamente reprimida por ele. Quanto tempo eu dormi? Liu Huyan rapidamente mudou de assunto. Eu disse a verdade. Aproximadamente meio mês, isso é bem longo, mas foi possível evoluir o sangue. Esse tempo também valeu a pena. Liu Huyan calculava, então ele virou o olhar. Para mim, que era ainda maior que ele, a intenção de lutar reacendeu em seus olhos. Ele tinha acabado de evoluir para um tigre dourado. A força aumentou muito, e somado ao fato de ter dormido por tanto tempo, ele estava meio coçando para lutar. Sentindo o olhar de Liu Huyan, eu já o conhecia bem. Naturalmente, percebi seus pensamentos. Levantei uma sobrancelha. Quer brigar? Não seja assim, uma menina não deve ser tão briguenta. Liu Huyan virou a cabeça. Pare de besteira, você acha que meu status de quem rala duro foi conquistado como? Não foi com os punhos, e que história é essa de Tigre 2? Vamos lutar lá fora. Eu fui o primeiro a sair da caverna. Com um espírito de luta elevado, ele também estava bastante ansioso por essa competição. Liu Huyan também não se deixou abater, seguindo de perto meus passos, após a disputa. Os dois tigres voltaram para a caverna, um após o outro. Os dois tigres originalmente brilhantes e bonitos agora tinham um pouco de sujeira no rosto. Eu até que estou bem, além de alguns bigodes de tigre que foram queimados. Não sofri muitos ferimentos, voltei mancando, com uma expressão irritada. Droga, deve ser porque eu pratiquei com febre alta, por tantos dias sem comer, caso contrário, com certeza teria conseguido desviar daquele golpe. Vendo a situação, é óbvio que Liu Huyan ainda não tinha vencido, eu venci apesar de tudo. Mas desta vez não foi tão fácil quanto antes, a experiência demonstrada por Liu Huyan ainda me causou muitos problemas. Felizmente usei o ataque de tijolo voador, contando com os braços e a força da cintura de Liu Huyan para derrotá-lo. O efeito da evolução do sangue é realmente tão bom. Parece que eu também preciso completar minhas tarefas logo e aprimorar minha raça, pensei secretamente.
Fora da Cordilheira da Alma Sombria, aos pés da montanha, em uma planície aberta, encontra-se uma cidade próspera. Cidade Pico de Madeira, muralhas imponentes envolvem a cidade de vasta área. Nos portões da cidade, há um fluxo constante de caravanas de mercadores e transeuntes. Esta cidade, nominalmente, é gerida em conjunto pelas forças das 3 grandes famílias, que estão enraizadas aqui há 100 anos, com um poder enorme, cada uma tendo guerreiros de 7ª classe como base, e agora o torneio de caça aos demônios, que ocorre a cada 5 anos. Está a pouco mais de um mês de distância, o chamado torneio de caça aos demônios. É uma atividade organizada em conjunto pelas 3 famílias, usada para testar as qualificações e a força dos jovens membros da família. Ao mesmo tempo, é também para que eles possam crescer melhor. Além disso, outros jovens na cidade também podem se inscrever para participar, e a popularidade na cidade não é baixa. Adivinhe, quem será o vencedor do torneio de caça aos demônios deste ano? Precisa adivinhar? A família E já ganhou o primeiro lugar por 3 vezes consecutivas, e o atual jovem líder da família Ye King, já havia rompido para a 4ª classe há 6 meses, um talento incrível, quem sabe? Nin Jiwan, da família Lin, também não fica atrás, embora ele tenha entrado na 4ª classe mais tarde, ele é mais jovem. Ele tem uma habilidade formidável em artes marciais. Há alguns dias eu o vi pessoalmente, carregando a alma de um monstro demoníaco da 3ª classe. Esses músculos são exagerados. Eu comprei 10 doces de pato em vão, para não dizer mais nada. Sua beleza é simplesmente rara no mundo, juntamente com um talento igualmente notável. Meu segundo irmão já fez sua escolha. Esta edição deve ser a edição com a força mais próxima das 3 famílias. Finalmente tem algo para ver. O interior da família Bai estava em um silêncio mortal, excepcionalmente tenso. O sangue de Bai Min desapareceu. O que está acontecendo? Já se passaram 3 dias. Por que ainda não conseguimos encontrar o paradeiro de Ming? No salão de reuniões da família Bai, um homem de meia idade vestido com roupas luxuosas gritou furiosamente. Líder da família, fique tranquilo, já rastreamos o paradeiro da jovem senhorita. Ela foi para o interior da Cordilheira da Alma Sombria. A jovem senhorita não deve ter problemas, disse um membro da família Bai apressadamente. Não divulgue este assunto, se as outras 2 famílias souberem, neste momento crucial. Eles podem aproveitar a oportunidade para nos prejudicar. Essa garota Ming realmente não facilita as coisas. Que altura para partir, sempre desaparecendo quando o torneio de caça aos demônios está prestes a começar. A família Bai já foi 3ª colocada por várias edições, a esperança de uma reviravolta reside nela. O desgosto não dissimulado do chefe da família Bai era visível atrás dela. Um grupo de altos executivos da família Bai demonstrava pouco interesse, aparentemente sem se importar com a segurança dessa jovem prodígio do clã. Essa situação seria vista como muito desfavorável por estranhos. Um talento excepcional da nova geração atingiu o 4º nível de guerreiro em tenra idade. Mas aos olhos dos altos executivos da família, ela parecia não ser bem-vinda, mesmo seu desaparecimento. Um grupo de altos executivos parecia indiferente. Vendo isso, o chefe da família Bai só pôde enviar seus confidentes para procurar dentro da Cordilheira da Alma Sombria. Devido a algumas razões especiais da geração anterior, Bai Ming não era bem-vinda na família. Mesmo que suas qualificações fossem excepcionais. Portanto, Bai Ming geralmente aceitava tudo passivamente e tinha uma personalidade solitária. Normalmente, ela apenas ficava honestamente na família. Agora, de repente, ela desapareceu. Provavelmente há algo mais por trás disso. Chefe, o jovem mestre Bai Zhan, uma semana atrás, encontrou a senhorita Ming. Depois disso ela foi para a Cordilheira da Alma Sombria e desapareceu. O subordinado ao lado do chefe da família Bai disse. Bai Zhan. O chefe da família Bai pareceu entender alguma coisa. Suspirou levemente. Finja que não sabe nada sobre isso e organize pessoal o mais rápido possível. À sua frente, um urso gigante de pelos grisalhos estava fugindo em desespero. O tamanho do urso era claramente o dobro da sombra escura atrás, mas acabou em uma situação tão miserável. Isso não pode deixar de ser chocante. Meus olhos brilham intensamente, auxiliando temporariamente minha visão, tornando-se mais aberta e clara, permitindo-me rastrear o paradeiro do oponente o tempo todo. Urso da lua cinzenta, besta demoníaca de 3ª ordem, de grande porte. Tem uma lua crescente branca no peito e uma força tremenda. Pode levantar objetos que pesam várias vezes o seu próprio peso. Este urso gigante. Este também é meu objetivo. Neste momento, eu já saí do território da mamãe tigre para explorar lugares mais distantes.
Deixar o território também significa que haverá animais demoníacos mais poderosos. Isso também é o que eu quero ver, lutar contra animais demoníacos mais poderosos. Para que eu possa aumentar rapidamente minha força e encontrar. As chances de uma linhagem rara também aumentem significativamente. Vendo a linhagem de Liu Huyan evoluir e sua força melhorar mais rapidamente, eu também fiquei bastante invejoso. Como resultado, mal tinha saído do território e encontrei um urso cinzento da lua. E ainda uma besta demoníaca de terceiro nível. Eu já tinha percebido. O urso cinzento da lua imediatamente se preparou para a batalha. Ele rugiu e atacou em minha direção. Ao ver isso, estreitei os olhos e rapidamente abri minha boca, soltando um rugido de tigre. Ondas sonoras poderosas rolaram em direção ao urso cinzento da lua, soprando a vegetação ao redor dele, fazendo-o balançar. O urso cinzento da lua enfrentou de frente este rugido de tigre. As ondas sonoras fizeram sua cabeça sentir uma forte dor, e seus passos também vacilaram um pouco. Quase caiu no chão, mas ele também é uma besta demoníaca de terceiro nível. Apenas ficou tonto por um momento, e a intenção de matar em seus olhos ficou ainda mais forte, com uma aura explosiva vinda em minha direção. Obviamente, ele estava irritado comigo. Uma criaturinha tão pequena. Ousa me desafiar? Que pretensão! Então ele moveu seus membros, como uma pequena montanha, colidindo comigo. Vendo a vitalidade do urso cinzento da lua, fiquei ainda mais animado. Ótimo, preciso de um saco de pancadas tão resistente. Só assim é que é satisfatório espancar. Em vez de desviar, ataquei de frente. O poder demoníaco dourado foi liberado do meu corpo, quase se condensando em substância. O poder avassalador do poder demoníaco de quarto nível neste momento se manifesta. Armadura de tigre dourado. O poder demoníaco dourado cobriu a superfície do meu corpo, formando lentamente uma armadura dourada, parecendo muito resistente. O urso cinzento da lua se levantou e rugiu ferozmente, brandindo sua pata de urso e batendo em minha direção. Sua pata de urso é quase do tamanho da minha cabeça. Se fosse um filhote de tigre dourado comum, provavelmente seria transformado em mingau de carne no local. Mas eu, ao mesmo tempo, brandi minhas garras de tigre, liberando toda a força do meu corpo sem reservas. A pata de urso e as garras de tigre colidiram no ar, emitindo um som abafado e violento. As ondas de choque formadas pela colisão de força levantaram diretamente as pedras e ervas daninhas ao lado. Dengue! Sem nenhum floreio. Apenas uma colisão de força pura. Finalmente, o enorme corpo do urso cinzento da lua recuou vários passos. Em seguida, sentou-se no chão com as nádegas. Meu corpo voou para trás, rolando no chão por mais de 10 voltas. Só então parei. Rapidamente me levantei, sentindo dores por todo o corpo. Uma pata de tigre estava dormente. Se não fosse pela proteção da armadura de tigre dourado, eu provavelmente teria fraturado pelo menos alguns ossos internos. Parece que na força, eu fui derrotado, mas na verdade, lutar de frente com o urso cinzento da lua, conhecido por sua força, minha força já é extremamente exagerada. Minha expressão não mostra medo ou desânimo, ao contrário, fico ainda mais furioso. Abro bem a boca. Um par de olhos de tigre cheios de luz selvagem. Neste momento, pareço mais uma besta demoníaca totalmente selvagem. Venha, lutemos novamente. Eu ataco o urso cinzento da lua novamente. As pupilas do urso cinzento da lua se dilatam ligeiramente. Obviamente, não esperava essa cena. Sua própria força tão poderosa não conseguiu derrubar o oponente. Não só isso, essa pequena criatura ainda quer matá-lo, o que é simplesmente imperdoável. O urso cinzento da lua se levanta e ruge novamente, a energia demoníaca dentro de seu corpo surge loucamente. A energia demoníaca negra circunda as duas patas de urso, agitando-se constantemente, tentando me rasgar em pedaços. Eu ativo a visão próxima. Os movimentos do urso cinzento da lua tornam-se claros e lentos aos meus olhos. Isso me dá tempo suficiente para desviar. Meu corpo é menor em comparação com o urso cinzento da lua, o que me permite desviar muito facilmente do ataque das patas de urso. Vendo-me correndo para frente e para trás diante de seus olhos, mas incapaz de pegá-lo. Isso deixa o urso cinzento da lua ainda mais irritado, rugindo constantemente, seus movimentos ficando ainda mais desordenados. Isso me permite encontrar o momento certo para morder ferozmente uma de suas patas, com a bênção da energia demoníaca azul. Meus dentes de tigre destroem a grossa pele de urso do urso cinzento da lua de forma esmagadora. Imediatamente aparecem duas fileiras de marcas de dentes profundas na pata do urso.
Eu lambo o canto da minha boca, meu olhar se torna ainda mais sinistro. O urso cinzento da lua sente a dor intensa vindo de sua pata, o que o faz perder ainda mais a razão, tornando-se frenético, descarregando constantemente sua força em todos os lugares. No entanto, ao fazer isso, ele também está consumindo rapidamente a energia demoníaca dentro de seu corpo. Eu desvio de todos os ataques desordenados do oponente, permitindo que ele desabafe e destrua constantemente, vendo a energia demoníaca do oponente diminuir rapidamente. O ímpeto do oponente também está diminuindo gradualmente, procurando a própria morte. Bestas demoníacas sem inteligência são tão fáceis de lidar. Em seguida, contanto que eu tenha cuidado com o contra-ataque final do oponente, posso matá-lo. Depois de alguma luta, o urso cinzento finalmente percebeu que estava caindo na minha armadilha passo a passo. Seu poder demoníaco e resistência foram quase todos gastos, mas ele não me machucou nem um pouco. Em vez disso, ele próprio tinha muitas feridas. Então, ele não se importou com nenhuma formalidade e simplesmente virou a cabeça e fugiu. Eu não estava com pressa. Apenas o perseguindo, querendo matar o urso cinzento, que era várias vezes maior que eu. Mas levaria um bom tempo, mas já que o oponente recuou, deixando suas costas para mim. Isso também significa que o urso cinzento está um passo mais perto de cair. Eu aproveitei a oportunidade. Saltei, subi em uma árvore torta em 2 ou 3 movimentos e então saltei de cima, voando direto para as costas do urso cinzento. Ataque da pata de tigre. Este movimento de cima para baixo, apontado diretamente para a coluna vertebral do urso cinzento. Se uma palma quebrar a coluna vertebral, pode matá-lo diretamente. O urso cinzento fugiu em pânico e já era tarde demais quando percebeu que meu ataque estava chegando. A pata de tigre atingiu com precisão a coluna vertebral do urso cinzento. Apenas ouvi um estalo, a força pesada passou por sua pele espessa. Quebrou sua coluna vertebral diretamente. Uma dor intensa atacou, deixando o urso cinzento soltar um grito miserável de dor. Então toda a sua metade inferior do corpo perdeu a consciência e caiu no chão, incapaz de se mover. Finalmente resolvido, eu olhei para o urso cinzento morrendo e gemendo constantemente. Soltei um longo suspiro de alívio. Essa coisa é muito resistente, mas esta batalha também pode provar que minha força já ultrapassou a de uma besta demoníaca de terceira ordem. Matar o urso cinzento, uma besta demoníaca de terceira ordem. Constituição mais 5.0, força mental mais 4.2. Pontos de fortalecimento mais 10. Obtenha uma nova habilidade. Fortalecimento bruto. Fortalecimento bruto. Depois de lançar a habilidade, pode imediatamente deixar o poder do usuário aumentar em 2 vezes. Duração, 10 minutos. Dentro de 3 dias após o uso. Não pode ser usado novamente. Realmente ganhei uma nova habilidade novamente. Eu no futuro. Pode aumentar brevemente. Isso é muito bom. Quanto ao urso cinzento. Mas não tenho como levar embora. É um pouco de desperdício. Caso contrário, comer tudo. Acho que ainda posso ganhar bastante em constituição. Olho em volta e percebo que já cheguei a um lugar completamente estranho para perseguir o urso lua cinzenta. Já me afastei muito do território tigre-leão. Tenho que sair daqui o mais rápido possível. Senão, se encontrar uma besta demoníaca mais forte, terei problemas. Quando estava prestes a partir, ouvi alguns movimentos estranhos não muito longe, e esses movimentos estavam se aproximando rapidamente na minha direção. Meu coração se moveu um pouco. Após verificar com o sentido espiritual, a fonte dos movimentos estranhos era Bai Ming, que estava correndo em pânico na floresta, sem saber onde estava. Ela parecia exausta, suas roupas um pouco desarrumadas, e em seu rosto abatido havia muita sujeira e barro. Uma de suas mãos estava pendurada e não conseguia se mover. A outra mão segurava firmemente uma espada longa. Atrás dela, gritos e choreios ecoavam incessantemente. Inúmeros macacos ágeis escalavam rapidamente as árvores, perseguindo Bai Ming continuamente. A multidão se dispersava, as vozes carregadas de mágoa. Malditos! Se eu estivesse em plena forma, como seria possível ser perseguida de forma tão lamentável por esses macacos explosivos de segunda ordem? Mas pelo menos consegui a erva Bixing. Minha irmã ainda tem esperança de ser salva. Parece haver uma luta vindo de lá. Espero que sejam guerreiros humanos. O semblante de Bai Ming acendeu-se novamente com um vislumbre de esperança. Justamente nesse momento, tudo ficou escuro diante de seus olhos. E seu rosto ficou pálido. Não é bom, o veneno da cobra Bixing.
Imediatamente, seus passos ficaram instáveis e seu corpo exausto não conseguiu mais aguentar. Os macacos explosivos atrás dela a atacaram rapidamente. Quando sua consciência estava prestes a desaparecer, ela viu vagamente uma sombra branca de besta diante de seus olhos e ouviu um rugido ensurdecedor em seus ouvidos, antes de desmaiar completamente. Antes de desmaiar, ela gritou com todas as suas forças: "Tigre, poupe minha vida!" Eu soltei um rugido de tigre e assustei esses macacos explosivos covardes. Então, abaixei a cabeça. Olhando para Bai Ming desmaiada, é realmente uma humana, e até que é bonitinha. Estranho. Por que estou agindo como um monstro demoníaco caipira? Depois de mais de um mês de vida como monstro demoníaco, finalmente vi outros humanos aparecerem. Essa imperatriz reencarnada não conta. Parece que ela foi envenenada. Primeiro, vou ver se consigo salvá-la. Percebi que os lábios de Bai Ming estão roxos e seu rosto pálido. Em um de seus braços, pude ver claramente 2 buracos de sangue. Parece que ela foi mordida por uma cobra venenosa. Os sinais de envenenamento me deixaram um pouco ansioso. Eu ainda quero tirar algumas informações da boca dessa mulher. Minha quinta mãe fica nas montanhas o ano todo, exceto para caçar e comer. O resto do tempo, ela passa vagando pelo território. É uma verdadeira reclusa. Ela não sabe nada sobre o mundo exterior. Liu Huyan é chamada de Imperatriz Lu Zong, mas também não sabe de nada. Eu que pensava. Se eu conseguir obter algumas informações da boca dessa mulher, isso será de grande ajuda para minha futura exploração de um mundo maior. Eu também não sei desintoxicar. Não posso simplesmente deixá-la morrer aqui, posso? Pensei por um momento e, finalmente, decidi procurar em seu corpo para ver se conseguia encontrar algum tipo de pílula desintoxicante. Mas vi 2 pequenos pacotes aparecendo. Um deles estava firmemente protegido pela mulher. Parece ser muito importante. Deve haver algo para desintoxicar aqui dentro. Primeiro, abri o pacote que ela estava protegendo e, em seguida, mexi dentro do pacote. Finalmente, tirei uma coisa. O que é isso? Dente de Bichin. Medicina espiritual da besta demoníaca de 4ª ordem. A cobra Bichin tomar pode evoluir a mente, catalisar o poder medicinal. Reduz o efeito de entrar em transe demoníaco. É uma coisa boa. Este dente de Bichin deve ser muito importante para ela. Caso contrário, ela não teria se esforçado tanto. Mas não pode desintoxicar? Eu perguntei ansiosamente. Atualmente não. Fiquei imediatamente desapontado. Depois, procurei no outro pacote. Pílula desintoxicante pode tratar a maioria dos venenos, incluindo veneno de feras demoníacas de 4ª ordem e inferiores. Felizmente, ela sabe levar pílulas desintoxicantes. Coloquei a pílula na boca da mulher. Quanto ao efeito, só posso confiar no destino. Deixando essa mulher de lado, comecei a mordiscar com a ideia de não desperdiçar, o que me deixaria ainda mais forte. Ainda está fresco, engolir me deixará ainda mais forte. Constituição mais 2.3. Depois de um tempo, a tez pálida da mulher melhorou um pouco, os lábios roxos e azulados também recuperaram um pouco de cor, parecendo que o efeito da pílula de desintoxicação é bom. Caso contrário, eu só poderia aproveitar enquanto está quente. A respiração da mulher ficou estável, e depois de mais uns 10 minutos, seus cílios tremeram levemente. Ela abriu lentamente os olhos. Bai Ming abriu os olhos confusa. Um olhar de perplexidade brilhou em seus olhos. Ainda estou viva? Justo nesse momento, uma enorme cabeça de tigre se aproximou. A boca do tigre estava cheia de sangue, e também abriu a boca. As presas do tigre que abria os olhos refletiam em seus olhos. Olá, não me coma! Antes que eu pudesse terminar de falar, Bai Ming exclamou e desmaiou novamente. Vendo isso, recolhi meu sorriso sem palavras. Eu pareço tão assustador. No entanto, percebi que Bai Ming estava fingindo estar morta e disse sem cerimônia. Pare de fingir, sua força não é ruim, seu físico é bastante forte, não a ponto de ser assustada por mim. Ao ouvir isso, Bai Ming abriu os olhos novamente. Você consegue falar? Será que você é uma besta demoníaca de 4º nível? Mas você não parece ser muito grande. Bai Ming olhou para mim surpresa. Ela nunca imaginou que um filhote de tigre demoníaco seria capaz de falar. Isso não é da sua conta. Salvei sua vida e você ainda não está grata? Eu bufei friamente. Bai Ming reagiu. Parece que fui eu quem assustou aqueles macacos demoníacos, que a permitiram escapar do perigo. Imediatamente, ela se levantou rapidamente, sem se importar se eu era uma besta demoníaca ou não. Ela se curvou para mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, tigre, por sua ajuda.
Ming certamente retribuirá para sempre. Por um momento, Bai Ming não soube como chamar o outro. Só podia dizer isso. É melhor você se sentar, a toxina em seu corpo ainda não foi completamente eliminada, seu corpo está muito fraco. Eu disse de forma bastante humana. Vendo Bai Ming fazer uma reverência, sua cabeça quase caiu no chão, Bai Ming perdeu a força e sentou-se de pernas cruzadas. Então, ela se lembrou de algo e rapidamente verificou o dente de Bichin, descobrindo que ele estava deitado ileso no pacote. Só então ela se sentiu completamente aliviada. Ao mesmo tempo, sua impressão de mim aumentou drasticamente. Que tigre bom! Com tanta inteligência, até mesmo uma besta demoníaca comum de 4º nível não conseguiria fazer isso. Claramente, ele parece estar apenas no estágio de fortalecimento ósseo. O sangue de Bai Ming mostrou curiosidade em relação a mim. Ele ignorou o sangue de peixe mordiscado ao lado, e imediatamente entendeu. Parece que o barulho agora foi causado por mim. Você correu tanto risco. O que você espera conseguir procurando esse dente Bichin? Se não fosse por mim, você já estaria morto, perguntei curioso. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Ming revelou um toque de tristeza e desamparo. Ele disse a verdade. Minha irmã está gravemente doente, em coma há muitos anos. Recentemente ouvi meus pares da tribo mencionarem que esse dente Bichin pode tratar a doença da minha irmã, e foi por isso que vim procurá-lo. Enquanto ouvia, não pude deixar de franzir a testa. Sistema. O dente Bichin pode curar doenças? O dente Bichin não tem essa capacidade atualmente. Fiquei em silêncio. Ao mesmo tempo, percebi imediatamente, essa garota está sendo enganada. Você sabe quais são os efeitos do dente Bichin? Perguntei a Bai Ming. Bai Ming balançou a cabeça confuso. Eu não tenho muita certeza. Um irmão da tribo me disse, até mesmo a localização do dente Bichin. Foi ele quem revelou. Esse irmão da tribo pode ser considerado um dos poucos que são bons para mim. Olhei para ele com uma expressão complexa, sendo vendido e ainda contando dinheiro para as pessoas. Essa garota é um pouco ingênua demais. Aquele suposto irmão da tribo, provavelmente está apenas usando-o como peão, se Bai Ming realmente levar o dente Bichin de volta. Estima-se que aquele irmão da tribo possa tomá-lo para si. Felizmente eu contei a ele os efeitos do dente Bichin. Em minhas suposições, ao ouvir o que eu disse, a cor do rosto de Bai Ming ficou gradualmente ainda mais pálida. Seus lábios tremiam incessantemente. Depois de um longo tempo, ele sorriu tristemente. E disse lentamente, então minha irmã, ainda não tem como ser salva. Não desanime, sempre haverá uma maneira. Eu o consolei suavemente. Agradeço ao tigre por me contar a verdade. Caso contrário, eu ainda estaria sendo enganado, disse Bai Ming. Você não tem medo de que eu também esteja te enganando? Bai Ming balançou a cabeça. Eu acredito que o que você disse deve ser verdade. Eu pensei que na tribo ainda haveria algumas pessoas com consciência. Agora parece que eu estava sendo muito ingênuo. Esses caras são todos farinha do mesmo saco. Se não fosse pela minha irmã, eu realmente gostaria de... Os olhos de Bai Ming continham uma cor sinistra. Até mesmo a temperatura ao seu redor ficou um pouco mais fria. Parece que essa garota tem muita história. Pensei comigo mesmo, mas não estou interessado nisso. Em vez disso, preparei-me para perguntar sobre as informações que eu queria saber a respeito disso. Bai Ming respondeu de forma bastante honesta, o que me permitiu compreender completamente muitas informações sobre o mundo exterior. O lugar onde estou localizado fica no sudeste da Cordilheira Yun, no continente Xuan. Indo para o leste, está a cidade humana mais próxima de mim. Cidade de Mufeng. Bai Ming vem da família Bai, uma grande força na cidade de Mufeng. Além disso, a cidade de Mufeng pertence ao reino Tianhui, um dos 7 reinos do sudeste. O poder dos 7 reinos é o mais forte na parte sudeste. Cada país tem especialistas de nível 5 veneráveis como prova. A hierarquia dos artistas marciais humanos é basicamente a mesma dos monstros. Do 1º grau, o mais baixo, ao 9º grau, e acima disso estão os 5 veneráveis, os 5 santos e até os lendários 5 imperadores. 5 imperadores. Será que a vida anterior de Hauer era um especialista do nível dos 5 imperadores? Perguntei a ele se ele tinha ouvido falar das 3 grandes seitas sagradas que não estão no poder dos 7 reinos. Talvez sejam forças de fora do continente Xuan. Sobre isso, não perguntei mais. Depois de conversar por um longo tempo, Bai Ming já estava com a boca seca e seu estômago começou a roncar. Ele comeu toda a ração seca que tinha e, além disso, seu estado atual é excepcionalmente cansado. Uma forte sensação de fome surgiu de repente. Você está com fome? Que tal comer um pouco de urso cinzento da lua?
De qualquer forma, ainda sobrou bastante. Eu disse muito generosamente. Bai Ming se levantou. Caminhou até o lado do urso cinzento da lua, pegou uma adaga e cortou alguns pedaços de carne. Contanto que tenha um pouco de carne, ele vai comer um pouco de carne. Então, ele acendeu uma fogueira. Sentindo o calor da chama, estreitei os olhos confortavelmente. Bai Ming enfiou a carne em espetos com galhos de árvore. E começou a assar perto da fogueira. Faça mais, eu também quero comer. Embora eu tenha acabado de comer, mas diante dos espetinhos assados com aroma transbordante, minha saliva não pôde deixar de ser secretada loucamente. Faz muito tempo que sinto falta de comida cozida. Ao ouvir isso, Bai Ming olhou para mim. E pegou silenciosamente mais carne de urso. Tigre, quantos anos você tem este ano? Por que você está com tanta fome? Entendendo a natureza humana, Bai Ming finalmente não conseguiu conter a curiosidade em seu coração. E perguntou, por que essa pergunta soa tão estranha? Fiquei sem palavras por um momento. Mas ainda assim disse pacientemente, eu só tenho 2 meses de idade, não precisa me chamar de Tigre Lorde. Quanto à minha inteligência e poder espiritual, considere isso como uma inspiração natural. Bai Ming ficou atônito. Na verdade, ele tem apenas 2 meses de idade e já consegue caçar ursos lua cinzentos adultos? E ele é tão inteligente. Ele até fala provérbios. Se ele fechasse os olhos, provavelmente pensaria que estava conversando com um humano. Isso subverteu um pouco sua cognição. No entanto, ele não perguntou mais nada, apenas acenou com a cabeça em silêncio. Então, que tal eu te chamar de Tigre Grande? Bai Ming perguntou hesitante. Essa frase me deixou sem palavras por um momento. Seu talento para dar nomes é realmente incomparável ao da Mãe Tigre. Eu não disse muito. Eu aceitei tacitamente esse apelido. De qualquer forma, para mim, tanto faz. De Bai Ming. Descobri muitas informações. Estou de bom humor agora. Logo a carne de urso estava assada. O aroma era tentador, me deixando um pouco impaciente. Bai Ming, forte. Pegou 2 espetos e colocou na minha boca. Aqui, Tigre Grande, experimente o sabor. Eu não fui tímido, abri a boca diretamente e aceitei o serviço de alimentação da beleza. Que cheiro bom! Com certeza, a comida cozida é deliciosa, embora não haja tempero algum. Eu comi com muito prazer. Bai Ming apenas me observou comendo avidamente, dando a ela a sensação de estar alimentando um animal de estimação. Que fofo! Então ela resistiu ao impulso de tocar meu pelo macio, se levantou e pegou mais 2 espetos para mim, colocando-os aos meus pés. Só então ela pegou um espeto em silêncio e começou a comer em pequenos pedaços. Tigre Grande, já que este coração e dente de urso não são úteis, por que não dou a você? Considere como um agradecimento por salvar minha vida. Depois de comer e beber o suficiente, Bai Ming pegou o coração e o dente de urso e me entregou. Ela disse sinceramente, eu não preciso. Guarde para você. Afinal, você os conseguiu com muito esforço. Bai Ming pegou outro distintivo de urso e me entregou. Ao ver o distintivo, meu coração se moveu. Essa coisa é valiosa. Ao mesmo tempo, fiquei chocado com a força dessa garota. Ela é realmente muito forte. Até mesmo uma besta demoníaca de 4º nível ela consegue matar. Quantos anos ela tem? Então, não serei modesto. Eu não fui melindroso. Peguei o distintivo generosamente e coloquei na boca. Obrigado. Ao mesmo tempo, o hospedeiro também pode obter traços sutis de poder demoníaco. Em seguida, digeri rapidamente este distintivo de 4º nível. Meu corpo foi imediatamente fortalecido novamente e também ganhei 2 novas habilidades. Ter resistência a veneno. Essa é uma boa habilidade. Estou bastante feliz. O olhar para Bai Ming tornou-se um pouco mais amigável. Eu tenho que voltar para o congresso. Você também deveria ir para casa logo. Bai Ming arrumou as coisas e se preparou para partir. Antes de partir, ele me disse, a propósito, nos próximos meses, saia de casa com menos frequência. O torneio de caça aos demônios começará em 1 mês, para que você não seja afetado. O torneio de caça aos demônios é um evento realizado na cidade de Muffin. Os jovens da cidade se inscrevem e entram na Montanha da Alma Obscura. Eles caçam feras demoníacas e competem na quantidade e nível das feras demoníacas caçadas. Os dançarinos de alto nível da cidade irão com antecedência para uma área dentro da Montanha da Alma Obscura para encontrar pontos, a fim de evitar feras demoníacas de alto nível. Perturbar a competição, ao mesmo tempo em que traçam rotas e marcam alguns locais de feras demoníacas raras para facilitar a caça dos participantes. Bai Ming pacientemente
Me explicou as regras do torneio de caça aos demônios, planejando rotas e feras demoníacas raras. Existem realmente feras demoníacas com linhagem rara sendo marcadas? Eu capturei agudamente. Informações importantes. Deveria haver, certo? É difícil dizer. Lembro-me de que no último torneio de caça aos demônios, o primeiro lugar obteve uma fera demoníaca de linhagem rara. Uma raposa nuvem roxa. Normalmente, as principais forças da cidade dão muita importância a esse tipo de evento, e certamente marcarão algumas feras demoníacas poderosas e raras para aumentar a dificuldade. Bai Ming disse, inclinando a cabeça. Fiquei muito feliz. Realmente veio sem esforço. Eu estava preocupado para onde ir. Isso economizará muito esforço. Com a capacidade da cidade de Muffin. Com tantos dançarinos de alto nível entrando na montanha, eles certamente encontrarão mais rápido do que eu, um filhote de tigre. Na época, eu só preciso roubar um mapa durante o torneio de caça aos demônios para saber a localização das feras demoníacas de linhagem rara. Claro, haverá definitivamente riscos ao fazer isso. Mas é melhor do que eu vagar sem rumo como uma galinha tonta. Depois que Bai Ming saiu, eu também parti em direção à casa. Enquanto caminhava, comecei a verificar meu painel. Velocidade, 5º nível. Eu, 1º nível. 4º nível. Evolução necessária para o 5º nível. Força demoníaca de 8 milhões de anos. Diretrizes gerais. Grupo Tigre Dourado. Constituição 133.5. Força mental 140.9. Força demoníaca 5,33 milhões. Habilidade. Rugido do Tigre. Avançado. Rabo balançante do Tigre Adorável. Avançado. Pata de Tigre. Avançado. Armadura de Tigre Dourado. Avançado. Técnica secreta mental. Avançado. Força bruta. Básico. Resistência a veneno. Básico. Fortalecimento. Eu uso 20 pontos. Para elevar as habilidades Força Bruta e Resistência a Veneno ao nível avançado, os efeitos obtidos são mais significativos. Força Bruta. Avançado após usar a habilidade, pode instantaneamente aumentar a força do hospedeiro em 3 vezes. Duração, 15 minutos. Após o uso, não pode ser usada novamente por 3 dias. Para elevar uma habilidade avançada ao nível superior, são necessários pelo menos 100 pontos de fortalecimento. Como ainda não acumulei o suficiente, vou elevar 2 habilidades básicas primeiro para aumentar brevemente meu poder de combate. O torneio de caça-demônios é daqui a 1 mês. Durante este período, provavelmente conseguirei aumentar minha força demoníaca em 2,5 milhões de pontos. Se tudo correr bem, poderei alcançar o 5º estágio de besta demoníaca. Calculo que, ao alcançar o 5º estágio, não precisarei me preocupar, mesmo enfrentando bestas demoníacas do 4º estágio ou praticantes marciais humanos de 4ª classe. Se eu completar a evolução da linhagem mais cedo, eu também não. Eu solto um longo suspiro. No meio da noite, volto para a caverna. Ué, cadê a mamãe tigre? Percebo que não estou sentindo a aura da mamãe tigre. Estou um pouco confuso. A essa hora, mamãe tigre já deveria ter voltado. Ah, você ainda sabe voltar, hein? Nesse momento, uma voz lenta soa ao meu lado. Liu Huyan sai da escuridão. Um par de olhos de tigre rosa são particularmente visíveis na escuridão, com um olhar divertido. O que quer dizer com isso? O que aconteceu? Onde está nossa mãe? Pergunto um pouco em pânico. Nossa mãe saiu para te procurar. Você está ferrado. Voltar tão tarde deixou a mamãe preocupada. A alegria mal disfarçada no tom de Liu Huyan parece inegável. Está brincando? Eu tenho medo disso? Eu não ligo para isso, mas ainda me sinto um pouco culpado. Eu rapidamente mudei de assunto e mencionei, a propósito, hoje nas montanhas encontrei um humano. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou imediatamente interessada. Humano? Você teve contato com ele? Conseguiu obter alguma informação útil? Eu disse diretamente, sem esconder nada, ainda bem. Você conhece a cidade de Muffin? Ou o reino de Tianhui? Ele parece ser um dos chefes dominantes do Sudeste. O pequeno rosto de Liu Huyan se enrugou, como se estivesse tentando pensar intensamente, procurando por esses termos em sua memória. No final, ela suspirou desapontada. Não tenho a menor lembrança do meu reino de Tianhui. Ou está muito distante da minha vida passada, ou é tão insignificante que não atrai minha atenção. Esse sujeito aproveita qualquer oportunidade para se gabar, não é? Eu não me sinto desapontado. Estava tudo dentro do que eu esperava. No momento, minha força ainda é muito fraca.
Mesmo que eu soubesse o quão vasto é o mundo exterior, não adiantaria de nada. Agora, o mais importante é primeiro nas montanhas da Alma Negra. Firmar uma base. Não importa. Quando estivermos mais velhos, sairemos para dar uma olhada. Mas nos próximos dias, é melhor tentar sair o mínimo possível, eu disse suavemente. Por quê? Liu Huyan perguntou, perplexa, inclinando a cabeça. Recentemente, as cidades lá fora vão realizar uma competição de caça aos demônios. Muitos guerreiros humanos poderosos entrarão nas montanhas. É melhor não sermos notados por eles, expliquei. Ao ouvir isso, Liu Huyan revelou um olhar de desdém. Eu pensei que fosse algo importante. Uma mera competição de caça aos demônios. No máximo, essa cidade humana terá alguns guerreiros de nível 7 ou 8 sentados lá. Eu, a gloriosa imperatriz, teria medo? Sim, sim, sim. Você é a mais incrível. Espere até que você me vença para ser tão arrogante. Eu provoquei. Seu idiota. Eu fiz Liu Huyan ficar irritada. Relaxe, eu não sou como você, correndo para fora para brincar todos os dias e nem sabe que horas são. Eu geralmente cultivo na entrada da caverna. Eu naturalmente sei que essa irmãzinha imperatriz não é tola. Estou bem tranquilo em relação a ela. Só preciso me preocupar com a mamãe tigre. Quando ela voltar, falarei com ela e a farei vigiar atentamente. Nesse momento, uma rajada de vento demoníaco uivou, antes mesmo que eu pudesse me virar. No instante seguinte, uma figura que irradiava uma aura aterrorizante que me fazia sentir arrepios por todo o corpo apareceu atrás de mim.